Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra, em todo conhecimento, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele o manterá firmes até o fim, de modo que eu e vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão. Santos, agora, Deus chamou a comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus, continue falando em nome de Jesus. Sejamos apenas instrumentos do Senhor, em nome de Jesus. Oresvim afirma que a igreja de Corinto era uma igreja depravada, e a gente lendo o texto, a gente vê claramente isso. Uma igreja que era nítida a prática da imoralidade, inclusive pelas facilidades que tinha. Meus irmãos, se não fazemos de fato com as pessoas vendo, mas muitas vezes nós somos imorais no pensamento. Quando Paulo escreve, já conhecendo a igreja, já sabendo a localidade vivenciada, passou ali bastante tempo ensinando, então ele chama a atenção da igreja para que ela pudesse recordar daquilo que ele havia ensinado. E por ser também uma localidade de muito trânsito de pessoas, também existia ali influências filosóficas, haviam outros ensinamentos, e não tenho dúvida que a igreja também era influenciada por isso. Nada diferente do mundo que nós vivemos. Principalmente depois da facilidade da informação, nós temos todos os dias algo que a gente sempre ouve falar. Onde temos ouvido a voz que faz com que venha nortear as práticas da nossa vida. É interessante que Paulo faz referência aos bereanos, que era um povo que conferia aquilo que Paulo ensinava. E se nós temos neste tempo a palavra de Deus de forma completa, a revelação de Deus completa em nossas mãos, ouvimos tantas informações, por que não buscar no conteúdo da palavra de Deus a informação que é revelação de Deus? Que para eu falar que o que estou falando é revelação de Deus, tem que estar compreendida, tem que estar no conteúdo da palavra de Deus. Na quinta-feira, sem citar nomes, um dos nossos candidatos ao batismo, foi questionado que se acreditava realmente no que a Bíblia ensinava. Você acredita mesmo nesse livro? Foram homens que escreveram. Sim. Mas a motivação que nós temos de servir ao Senhor, porque nós cremos neste conteúdo. Este conteúdo, com uma composição de 66 livros, 27 e 39, nas duas repartições, que foram escritos por cerca de 40 homens, num período de 1.600 anos. Com isso, a gente pode argumentar, só Deus, para ditar um conteúdo desse tempo de 16 séculos,
e ter uma conexão do princípio ao fim. Então, ou eu acredito nesse conteúdo e levo uma vida diferente do que o mundo ensina, ou não sei, que essa é a melhor opção. Acredito eu, irmão, para que a gente tenha uma vida, não existe alternativa, porque vida só em Cristo. A vida que é compreendida ou ensinada pelo mundo, a vida desse mundo é um tempinho. A vida de verdade que está em Cristo é vida para sempre. E quero rapidamente, irmãos, fazer os 3 destaques que o apóstolo Paulo leva aquela igreja a essa profunda reflexão. Meus queridos irmãos, coríntios, vocês foram chamados para quê? Para viver uma vida separada. Vocês foram chamados para viver uma vida separada. Vocês foram cortados do mundo. A ideia original é exatamente essa: uma vida de santidade, uma vida santa, uma vida separada do mundo, uma vida cortada do mundo. E algo que a gente sempre repete porque é importante. O que norteia a nossa vida não são os conceitos do mundo. O que norteia a nossa vida são os princípios da palavra de Deus. E Deus nos chamou para uma vida de santidade. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, separados. Versículo 2. O que tem influenciado a minha vida foi Deus quem nos chamou. Se fôssemos contar com a nossa vontade própria, estaríamos perdidos sem Cristo e sem salvação. Mas Deus nos chama. Deus estende até nós a sua graça. Não merecemos, mas Deus nos dá. Preço de sangue não poderíamos pagar. Foi na cruz do Calvário. Somos separados por Deus, separados para sermos santos. Versículo 4 diz que somos separados e enriquecidos pela graça de Deus. Versículo 7, o texto nos diz que o fato de estarmos separados, nós aguardamos a volta do Senhor, que é partindo para a eternidade, ou Cristo voltando, como a Bíblia revela, Paulo lá aos Tessalonicenses. Isso é vida, irmãos. Isso é vida. Vida absoluta, vida de verdade, vida em Cristo. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crer em mim, nunca morrerá. O pó volte à terra como era. O Espírito a Deus que o deu. O escritor dos Hebreus vai dizer que o homem está sujeito a morrer uma vez e após a morte e juízo de Deus. Todos nós estaremos um dia diante do tribunal de Deus. 2 coisas vão acontecer. Ou ouviremos de Deus: vinde bendito de meu Pai, ou afastá-vos de mim. Pelo fato de nós temos sido alcançados pela graça e misericórdia de Deus, pelo fato de buscar viver uma vida separada do mundo, nós temos convicção que a palavra de Deus nos dá, nos garante. Nós receberemos do próprio Deus: vinde bendito meu Pai, possuído por herança, foi preparado desde a fundação. Como temos vivido, meus queridos irmãos? Como temos vivido? O segundo aspecto que o apóstolo Paulo faz referência está no versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões,
Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental, no mesmo parecer. Nós somos chamados para uma vida santa, separada, mas somos chamados para uma vida de comunhão. A igreja de Corinto, havia entre os irmãos aqueles que diziam: eu sou de Paulo. Outro dizia: eu sou de Apolo. Outro dizia: eu sou de Cristo. Estaria Cristo dividido? O pregador é mais importante do que o conteúdo, a palavra, o próprio Deus. Vivemos um tempo assim, meus irmãos. Há pessoas buscando gente ao invés do conteúdo ou o próprio Deus. Aquela igreja era uma igreja com partidarismo. E Paulo deixa bem claro que Cristo não está dividido. E leva a igreja a esse entendimento. É necessário que possamos estar absorvendo a cada dia o conteúdo da palavra de Deus. Entender que esse conteúdo é suficiente para que venha me encaminhar para a glória celestial. Não preciso de outro. Não preciso viver em dúvida em quem eu vou acreditar. Se eu tenho o conteúdo ensinado por Deus, por que acreditar em outro ensinamento? Por que buscar outros ensinamentos? Nós vivemos em um mundo em que há tantos grupos religiosos e muitos completamente distantes dos princípios da palavra de Deus, distante do próprio Deus. E às vezes, irmãos, a gente se priva de compartilhar para esses aquilo que a gente acredita. Eu respeito, como eu tinha na rua da minha casa alguém que tinha um outro princípio religioso. Eu tinha o privilégio de ir à sua casa e orar com ele. Privilégio mesmo, meu irmão. Eu tinha como privilégio grandioso. É interessante que alguém chegou para mim e falou assim: não poderia investir em uma outra pessoa e não nesse quem disse que estava definido? Tanto é que um mês antes da sua morte, ele verbalizou Cristo na sua vida. Aí eu lembro do seu Zumiro, faleceu com mais de 90 anos, a vida inteira dedicada ao candomblé. No final da sua vida, Cristo mudou de vida, a ponto da sua filha testemunhar no dia do seu culto fúnebre aqui no templo antigo da nossa igreja, templo social da nossa igreja, em que alguém que tinha costume de ser consultado por ele, que ele tinha como um consultório, as pessoas vinham para ser consultado por ele, ele falou assim: a menina que chegou para poder consultá-la, minha filha, eu tenho alguém melhor do que eu para que você... Creio que eu falei isso na semana passada. Jesus Cristo, Ele pode resolver o seu problema. Eu não tenho. Aquilo que eu acreditava que resolvia problemas, não resolve problema de ninguém. Não resolveu o meu, Ele resolveu o meu e pode resolver o seu problema também. Se eu tenho conhecimento desse conteúdo, por que buscar um outro ensinamento? Mas aquela igreja tinha essas dificuldades. E Paulo manda mensagem, manda carta, orienta. Uma igreja que ele viveu bastante tempo. Creio que 1 ano e meio de convivência em um local faz com que crie vínculos. Provavelmente ele tinha vínculos naquela igreja. E quando tomando conhecimento por duas fontes, obviamente ficou muito triste e pediu a Deus orientações e enviou a carta para que pudesse estar ajudando aquela igreja. Vida santa, Deus quer de mim.
Comunhão Deus quer de mim. Lembrando aqui, irmãos, que estamos refletindo sobre o livro Maturidade Cristã. Uma das coisas que temos estudado foi na semana passada ou retrasada, os dons espirituais. E para que eu viva em comunhão com a igreja, eu preciso te mostrar o meu dom, desenvolvendo, colocando em prática. Esse é o desejo de Deus, porque o texto que nós estudamos disse que o Espírito Santo de Deus está para todo crente, todo mundo, pelo menos um. Ele dá de forma deliberada, ele dá o dom. Aí a gente fica assim naquela, se alguém diz ser crente em Jesus e não tem descoberto ainda o seu dom, fica... É crente, aceitou Jesus, entende. Temos irmãos aí, demonstrado o seu dom na cozinha, irmãos. Dom culinário, e servido ao Senhor na cozinha. É interessante que talvez daqui para frente a gente vai precisar de fazer escalinha, que está aparecendo mais irmãos mostrando o seu dom, servindo ao Senhor, meio de gerar recursos para que a gente consiga terminar esse tempo, que não é nossa missão principal. Nossa missão principal é fazer o que temos feito. De junho para cá, 2 momentos de batismo. E agora com o treinamento dos discipuladores, o meu entendimento é que vai aumentar mais. Até dezembro, vamos preparar um grupo especial para que no último dia do ano a gente possa ter aquele momento especial. Até o aniversário da igreja, preparando um outro grupo. E cada um de nós fazendo discípulo. Cada um de nós em sua vida de santificação, de comunhão com a igreja, demonstrando o seu dom e principalmente testemunhando assim com o Senhor Jesus. E a igreja sendo abençoada. E agora com a ideia de aperfeiçoamento em todas as áreas, já está tendo um projeto para ser desenvolvido ali na recepção. Tivemos o privilégio de participar do curso de liderança Summit Global, sexta-noite, sábado durante o dia. Uma das coisas que me chamou a atenção, me chamou muito a atenção, a qualidade que qualquer organismo, qualquer empresa, qualquer grupo tem que ter no investimento na recepção. E muitas vezes nós falhamos. Inclusive, aqueles que nos visitam nesta noite, muito obrigado pela sua presença. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você volte outras vezes. Se não aconteceu, nos perdoe, mas que na próxima vez os irmãos venham com mais calor, venham te recepcionar. Isso, irmãos, é demonstrar vida separada do mundo, valorizar pessoas, porque nós não estamos aqui para construir tijolo, amontoar tijolo, mas para contribuir para o crescimento do reino de Deus. Cuidar dos irmãos, vida de comunhão. A ideia que se tem é estarmos caminhando, mesmo pensando diferente, mas o mesmo propósito, que é Cristo. Viver em comunhão, meus irmãos, com a igreja, mostrando que teve uma mudança de vida, vive longe das coisas do mundo e fechando. O terceiro aspecto que o apóstolo Paulo chama a atenção daquela igreja, está lá no finalzinho do texto, que todos foram chamados para glorificar a Deus. Tudo que nós fazemos, irmãos, deve ter como objetivo glorificar a Deus, quer seja o almoço feito para gerar recursos, é para a glória de Deus. Se a minha vida tem estado boa, vamos manter o nosso padrão de qualidade, cada vez mais separado das coisas do mundo. Se eu tenho vivido em comunhão, padrão de qualidade, cada vez mais em comunhão. Se o que eu tenho feito, o objetivo é glorificar a Deus, que seja essa uma realidade da nossa vida. Vamos fazer o melhor, meus irmãos. Vamos nos aperfeiçoar, meus irmãos.
mas a glória do Senhor. A glória do Senhor. A gente tem estado muito feliz com tudo que tem acontecido, principalmente aqueles irmãos que têm absorvido a ideia do aperfeiçoamento. Tem falado profundamente no meu coração. Não consegui chegar aquele nível que eu gostaria, mas eu vou lutar. Posso até não conseguir chegar, mas pode ter certeza, eu não vou me cansar em buscar para crescer a cada dia. É isso, irmãos. Isso motiva a gente a viver. Estacionar nunca. Por que estacionar? Se eu posso ter uma vida melhor com Deus, se eu posso estar mais separado das coisas do mundo, por que estacionar? Se eu posso viver mais em comunhão, por que estacionar? Se eu posso fazer mais para glorificar a Deus, por que parar? Meu desejo e minha oração, meus queridos irmãos, é que cada um de nós que aqui está, possa buscar cada vez mais uma vida santa. Tanta coisa, tanta desgraça que o mundo sugere. Vida com Deus. Vida com Deus. A igreja de Jesus deve viver separada das imundícias do mundo. É o que eu aprendo. A igreja de Jesus está unida na única pessoa que é o próprio Cristo. Não ficar ouvindo A e B. É Cristo, é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. Estaria Cristo dividido? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Eu sirvo o Senhor Jesus. O que eu faço é para glorificar a Deus. Eu quero viver longe das imundícias do mundo. Eu quero viver em comunhão com a igreja. Quero fazer melhor a cada dia. A igreja do Senhor Jesus, quer seja em Corinto, quer seja no Parque São Mateus, ela foi chamada para ser santa. Ela foi chamada para viver em comunhão. Ela foi chamada para glorificar a Deus. Que seja uma realidade na nossa vida. Que seja uma realidade na vida da nossa igreja. Que possamos colocar cada vez mais a nossa vida no altar do Senhor. Crescendo. O objetivo é glorificar a Deus.